Bom dia, meus amigos, esse é o canal Livros e Você, e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os 12 livros preferidos da minha estante, para que vocês tenham uma ideia do que vão encontrar aqui no canal. Livro e Você, ative aí as notificações, curta, compartilhe, avise os seus amigos que o canal é novo. Então esse vídeo, um dos primeiros vídeos, eu vou mostrar para vocês quais os livros da minha preferência. É claro que alguns livros eu li, emprestei de alguém, não estão aqui na minha estante. Por exemplo, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. É um livro que eu gosto muito, um dos meus preferidos. Com certeza está entre os 10 melhores da minha vida. Tem outro livro que eu gosto muito, do Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Esses dois últimos que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. São dois livros que eu gosto muito. Gosto muito da literatura americana, embora eu não tenha nenhum livro para mostrar aqui. Eu vou mostrar aqueles que estão na minha estante. Então vamos começar agora. O primeiro livro, claro, não em ordem de preferência, mas estou escolhendo de forma aleatória. Esse é um livro de muita referência na literatura, no mundo todo, conhecido no mundo todo, que é Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, escrito séculos atrás, que conta a saga de Dom Quixote e seu companheiro Sancho Panza, que combatia moinhos de vento, achando que eram dragões, em busca sempre do seu amor platônico, Dulcinea. Então, um ótimo livro, sensacional, conhecido no mundo todo. Eu li muitos anos atrás, mas é um dos livros preferidos da minha vida. Adivinha o que acontece quando ele se desilude? Leiam o livro e acompanhem. Foi um livro que me proporcionou várias gargalhadas. É claro, também precisei ler com um dicionário do lado. Vale a pena, pessoal, uma grande experiência literária. Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Esse é o primeiro livro. O segundo, eis aqui, A Divina Comédia, Dante Alighieri, escrito também muitos séculos atrás. Conta a história de um passeio em que o protagonista faz pelo inferno e pelo céu. Então, Dante Alighieri, A Divina Comédia, é um dos livros preferidos de minha estante. Vale a pena, escrito em forma de poemas, de cânticos. Esse daqui está em prosa. Não foi o livro que eu li, não foi essa versão. Eu escolhi outra versão, mas vale muito a pena. É um livro que influenciou demais o catolicismo, embora seja uma metáfora, uma alegoria. Então, influenciou de forma até equivocada nos dias de hoje, mas é um livro sensacional, vale a pena conferir como é o céu, como é o inferno, quem vai para o inferno, como passam as pessoas que cometeram determinadas faltas aqui na Terra. Sensacional. E também tem uma passagem sobre o purgatório. Pessoal, leiam e matem a sua curiosidade com A Divina Comédia. Esse livro, escrito em língua portuguesa por Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras, se eu não me engano, foi escrito no início do século XX, 1905. Toda a ciência, toda a substância, vocês vão saber sobre isso, o que significa. Um livro muito bem humorado, com grandes doses de crítica social. Esse é um dos livros mais fáceis de serem lidos do Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras, e garanto que vocês vão se divertir. A Cidade e as Serras, Eça de Queiroz. O quarto livro que eu separei é esse aqui, uma capa bem representativa de Stendhal, um escritor francês, A Cartucha de Parma. Ele escreveu outros livros também, se eu não me engano, O Vermelho e o Negro, que é muito bom também. Stendhal, ele escreveu em poucos dias esse livro e sempre tem, em todas as suas histórias, pelo menos a maioria delas,
a figura de Napoleão Bonaparte muito presente. Aqui fala de uma pessoa, o protagonista é preso, depois escapa da prisão, se envolve em várias confusões e há um romance à la Romeu e Julieta. Ele se envolve com o opositor político, com a opositora, né, a filha do opositor político na ocasião. Esse livro é fantástico. Da mesma maneira em que ele escreveu rápido, é uma leitura também que flui rapidamente. Stendhal, um escritor francês dos mais conhecidos e dos mais representativos na literatura mundial. Vale muito a pena também A Cartucha de Parma. O próximo livro, Herman Melville, Moby Dick. Fantástico, sensacional, uma história de vingança. O protagonista é um capitão que vive a saga pela procura do maior cachalote da existência, a maior baleia que existe, apenas para se vingar. Então é uma história fantástica, um calhamaço também, várias páginas para ser lido com calma. Há muitas descrições e aventuras. Então aqui, da mesma forma, reflexão, uma história que prende o leitor e que deve ser saboreada, uma grande experiência literária também. Moby Dick, Herman Melville, um dos mais representativos também da literatura mundial. Vale muito a pena, pessoal. O próximo livro de minha estante não poderia deixar de faltar. Literatura russa, eu gosto muito de todos os escritores russos. Dostoiévski, não é meu livro preferido. O Idiota, uma saga também, um romance. Aqui nessa edição traz uma frase bastante interessante: Deus no céu, cada vez que vê um pecador o invocar com todo o coração, tem a mesma alegria que uma mãe quando vê o primeiro sorriso no rostinho do filho. Sensacional, um calhamaço também, mas chama muita atenção a escrita de Dostoiévski pelo fluxo de consciência das personagens. Depois Dostoiévski teve uma história muito triste, ele se envolveu em jogos, ele escreveu até um livro sobre isso, chamado O Jogador. Eu li vários livros, Os Demônios, Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, que talvez seja o mais conhecido, mas todos os seus livros são excelentes. É um dos escritores que tem a obra mais completa da literatura mundial. Assim como todos os escritores russos são muito densos, muito representativos também. Vale muito a pena incluir a literatura russa no seu repertório de livros. O Idiota, Dostoiévski, esse é meu próximo livro, o livro de minha preferência aqui da estante. Vamos a um calhamação aqui, Os Miseráveis de Victor Hugo. Essa experiência literária vale muito a pena. Os Miseráveis, que tem muitas versões em filme, no teatro. Eu inclusive assisti com meu pai, com a minha mãe na época, um teatro da Broadway aqui no Brasil. Nem na Broadway eu vi uma apresentação como essa, fantástica, há poucos anos. Não me lembro quando exatamente, e não há previsão de retorno dessa apresentação aqui no Brasil, mas Os Miseráveis conta uma história de redenção, conta uma história de amor, tudo no mesmo livro. E por que tão grande assim? Tudo faz parte da história, completa a história. Eu não tiraria nada desse livro, tudo é importante. Conta a história de uma pessoa que é presa por roubar um pedaço de pão, depois ela se liberta, se redime e toma novos rumos, aí várias gerações se sucedem. É fantástico. Ele é perseguido, se esconde num convento e é perseguido por um policial, um investigador bastante rígido. Então essa é apenas um pedacinho do que acontece na história. E vejam a frase na contracapa, essa edição da Martin Claret: enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social
Em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Vitor Hugo. Vitor Hugo, na época, ele recebia por linha, então por isso que eles escreviam esses romances, eram publicados em folhetins, escreviam esses romances enormes, né? E ele era extremamente culto, ao contrário do seu algoz Alexandre Dumas, que também era excelente. Já vou comentar sobre um livro do Alexandre Dumas, que não era tão culto como o Vitor Hugo. Aliás, Vitor Hugo era uma das grandes referências de Dostoiévski. Dostoiévski tinha em seus aposentos fotos do Vitor Hugo, para vocês terem uma noção. Fantástico, é o grande livro, a grande obra do Vitor Hugo, embora tenha outros livros também, que eu gosto muito, mas esse certamente é o da minha preferência e da preferência de muitos leitores que gostam de uma boa literatura. Então vamos ao próximo. Como eu falei, de Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. É preciso ter querido morrer, Maximilian, para saber como é bom viver. Essa é outra história que foi para o cinema, para o teatro, e fala do protagonista que se envolveu num complô, é preso injustamente. Na prisão conhece um abade, o abade diz para ele aonde está escondido um determinado tesouro. O abade sofre um infarto, morre. Na prisão ele se disfarça do abade e consegue escapar de uma prisão que ficava em alto mar. Aí consegue achar o tesouro e volta para se vingar de seus algozes. Ele estava até prometido em casamento e, por uma questão de ciúmes de um dos seus amigos, entre aspas, ele foi preso, pessoal. Então é um livro fantástico. Eu selecionei algumas frases aqui desse livro que nos traz bastante reflexão, como, por exemplo, nossos piores inimigos são aqueles que estão perto de nós e têm algo a dividir conosco. Nunca estamos quites com quem nos faz um favor, pois quando já não devemos mais dinheiro, devemos gratidão. Mais uma, a felicidade nos cega até mais do que o orgulho. Na política não há homens, mas ideias. Não há sentimentos, mas interesses. Não se mata um homem, suprime-se um obstáculo. Por melhor que sejamos, deixamos de procurar as pessoas que nos entristecem. Os homens autenticamente generosos estão sempre prontos à compaixão quando a desgraça de seu inimigo ultrapassa os limites do ódio. Divirta-se, pessoal, leia com calma. O Conde de Monte Cristo, excepcional. O próximo, esse aqui, Tom Sawyer, de Mark Twain. Fantástico, que me lembra bastante O Apanhador do Campo de Centeio, que fala sobre um jovem rebelde que passa o dia fora da escola, aprontando todas. Esse menino aqui também, Tom Sawyer, ele apronta todas. Divertidíssimo, escrito por o autor é magistral, Mark Twain. Esse livro é mais curto, é considerado também um dos clássicos da literatura. Mark Twain, que nasceu quando passou o cometa Halley e morreu quando passou o cometa Halley, 75 anos depois. Uma curiosidade bastante incrível, e vale a pena, pessoal, conferir essa obra, Tom Sawyer, tá? Fantástico. Vamos ao nosso penúltimo livro, esse aqui, literatura alemã, Thomas Mann, Doutor Fausto. Aqui ele retoma a saga, o episódio de Mefisto, né? Aquele que entrega a sua alma ao diabo em troca da maior verve musical, em troca de sucesso, em troca de êxito, dinheiro. E quais as consequências disso? Vale a pena conferir no livro. Fala também, é uma crítica social, claro, às
a condição que a Alemanha enfrentava na ocasião, antes da Primeira Guerra. Thomas Mann, Dr. Fausto, que conta a história da vida do compositor Adrian Leverkühn, narrada por um amigo. Então, o protagonista, aliás, a cena entre o Leverkühn e Mefisto é arrebatadora. São 20 ou 30 páginas ali deste livro, com quase 670 páginas, que vale a pena ser conferida, pessoal. E o último livro de minha estante, são 2 volumes, muito difícil de segurar um só, Guerra e Paz, de Tolstói. Mais uma vez, aqui a literatura russa presente, uma grande experiência, como muitos dos outros livros que eu apresentei aqui, que fala da repercussão de como vivia o povo russo naquela ocasião e da guerra entre França e Rússia, e o que aconteceu durante aquela guerra. As tropas de Napoleão Bonaparte saíram derrotadas, e por que saíram derrotadas? Então há 2 histórias simultâneas que conta uma crítica de costumes e ao mesmo tempo a guerra. Então Tolstói, Guerra e Paz, um dos clássicos mais conhecidos da literatura também, que tem filme. Tem um filme também longo e que vale a pena ser conferido. Pessoal, um grande abraço, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe aqui os seus comentários, quais os seus livros preferidos, cite um livro que você gosta para que a gente possa discutir e trocar uma ideia. Grande abraço e até a próxima.